Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui fazer um vídeo rapidinho para vocês, porque esses últimos dias as discussões constitucionais estão bem acaloradas, né, nas redes sociais, no WhatsApp, e eu tenho recebido bastante direct, bastante questionamento aí dos alunos e das pessoas a respeito para falar alguma coisa. Então vamos lá. As prisões, elas seriam, ou a proibição de locomoção em determinados locais seriam legais? Antes de tudo, seriam constitucionais, né? Vamos pensar por aí. Vamos começar pela legislação internacional. Obviamente que pela questão de soberania, nós estamos obrigados a cumprir o ordenamento jurídico do nosso estado, que no caso é o Brasil. Mas nós temos uma orientação na Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 27, que fala exatamente sobre a possibilidade de relativização dos direitos em casos excepcionais, né, que atingem a coletividade. Então, guerra, situações extremas, isso pode ser revisto. Isso é um ponto. A nossa Constituição Federal, ela está regida no artigo 5º pelo princípio da legalidade. Está disposto lá no artigo 5º, inciso 2º. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse termo lei, que essa é a questão que as pessoas que não têm o domínio da palavra, da norma, que é um cuidado que eu procuro ter quando eu leciono, não só para os alunos de direito, mas de cursos afins, é que a lei, ela necessita da nossa interpretação. Por isso que a gente precisa da hermenêutica. Então, a gente pode ter uma interpretação literal e como a gente não, o cidadão comum que não tem conhecimento da norma, ele vai dizer, não, a lei não está dizendo nada a esse respeito. Mas é lei em sentido amplo, tá, pessoal? Então, não é só a lei escrita que está lá. Então, a determinação de medidas provisórias, decretos, elas também têm sua validade no nosso ordenamento. Um outro ponto importante, o artigo 5º, ainda no inciso 16, ele fala que é livre a nossa locomoção em tempos de paz em todo o território nacional. Não vivemos necessariamente um tempo de guerra, mas também não estamos na paz absoluta, onde a gente pode fazer tudo o que a gente quer que a lei permita. Nós sabemos que existe uma legislação, que é a Lei 13.979, que no artigo 2º diz que a gente deve tomar como medida preventiva, porque estamos numa emergência internacional de saúde, inclusive com calamidade pública, de isolamento e quarentena. No artigo 3º, ela fala quais as medidas que podem ser tomadas, mas ela coloca lá duas palavrinhas que fazem total diferença, dentre outras. O dentre outras abre um leque. Nós que somos do direito sabemos que esse leque ele pode ser um universo, e é o que nós estamos vivenciando na prática. Vários constitucionalistas estão divididos. Alguns entendem que as medidas que têm sido tomadas pelos estados e municípios são drásticas demais, e outros entendem que estão totalmente acobertadas pelo princípio da legalidade. Bom, eu como estudiosa de direitos humanos e de direito constitucional, eu confesso a vocês que eu vivo um conflito interno muito grande, porque se eu for pensar à luz, né, da prevalência dos direitos humanos, nós vamos pensar que o direito de ir e vir ele deve prevalecer, mas nós sabemos que os nossos direitos fundamentais, eles têm relativizações, principalmente em prol do coletivo. Então, se uma atitude minha para fazer valer o meu direito individual põe de alguma forma em risco o direito à coletividade, né, que aí a gente tem gerações de direitos, ela deve ser sopesada. Ela não deveria nem ser tomada. Então, na verdade, quando um estado ou um município, diante do avanço de uma pandemia, cujo risco de morte é iminente, né, ainda que diga que é 10%, não interessa. A questão é o contágio. Você termina contagiando outras pessoas e você insiste em transitar em locais públicos que vão ser fechados por uma medida de cuidado para a doença não se espalhar, essa sua atitude deve ser repensada. Então, a gente tem lá, no artigo 5º ainda, o inciso 61, ele fala o quê? Que a gente só vai ter prisão, não vai ter prisão salvo em flagrante delito. Também é um direito fundamental que deve ser resguardado, que faz parte lá da nossa ampla defesa. Então, se uma pessoa descumprir isso, ela poderia ser presa em flagrante delito? Fulano tem ou não tem autoridade? O que a Constituição vai dizer de regra geral é que qualquer do povo teria essa titularidade, certo?
Outro ponto importante, artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal, fala que a competência para cuidar da saúde e desses casos específicos que fogem ao controle da nossa normalidade é comum. O próprio ministro Alexandre de Moraes salvaguardou isso através da DPF 672, na liminar concedida. Né? Nós temos que cuidar que, além da 13.979, a gente tem a MP 926, que descreve o nosso estado de emergência. Nós temos o decreto 6 também. Nós temos como legislação penal aplicável, para alguns defendida como possível, outros que não, o artigo 268 do Código Penal, que define, né, capitula o crime de perigo de contágio, atribuindo sim uma penalização. E a gente tem ainda, numa interpretação mais distante, o 330, que é desobedecer a ordem de funcionário público, que seria esse caso aí dos decretos e das decisões que limitam um pouco o direito de ir e vir. Não vejo como restrição, eu vejo como limitação em razão do bem da coletividade, do todo. Então, não consigo perceber ainda a proibição de você frequentar praça pública, tal, em virtude da pandemia, uma situação muito específica, não é você ou eu que estamos proibidos, é qualquer pessoa diante do aumento dos casos. Agora, cada prisão que for ilegal ou arbitrária, obviamente ela vai ter que ser estudada cada caso e resolvida, né, nas devidas esferas de justiça, tá bom? É uma situação muito delicada, mas isso só reforça o que eu penso, né? Quanto mais a gente conseguir levar para as pessoas o que são direitos fundamentais e o que é o coletivo em detrimento do individual, porque na verdade não é que o meu direito está sendo desrespeitado, eu estou limitando um pouco a minha liberdade de ir e vir para que todas as pessoas possam ter proporcionalmente o mesmo direito de sobrevivência diante do risco de uma pandemia. E isso não é nacional, é internacional. Por isso que é importante a gente entender a complexidade desses conceitos antes de dizer que determinada atitude do governo estadual, federal, municipal, qualquer que seja, é ilegal ou é inconstitucional. Primeiro a gente tem que entender o que é constitucional, o que é lei no sentido amplo, para depois a gente querer defender os nossos interesses particulares. Afinal, nós temos uma Constituição que prevalece os direitos humanos e a gente está estruturado numa democracia. Então é pelo povo e para o povo. Logo, o individual não pode, não deve, pelo menos em tese, prevalecer sobre o coletivo, tá bom? Isso também, pessoal, para não ficar muito mais extenso o vídeo, vai se estender à liberdade de credo e culto. As igrejas não estão fechadas. A circulação de pessoas no interior do templo é que ela deve ser entendida como não possível nesse período, certo? Mas as igrejas estão funcionando normalmente, os cultos online são permitidos, portanto não há restrição à liberdade de credo e crença, apenas a gente tem que observar o que diz a lei, ok? Eu espero que tenha sido claro, pelo menos um pouco, porque para mim também isso está difícil. Eu tenho visto cada caso, assim, caso a caso, tá? Obviamente, gente, se a prisão for arbitrária, relaxamento via habeas corpus, isso aí a gente não tem como discutir, porque os serviços essenciais não pararam, tá bom? Beijão, qualquer coisa aí, continua mandando mensagem. Tchau!